gente está aqui na Careta Agro pelo Brasil, aqui a gente tem a satisfação de receber aqui a Paula Coimbra Nunes, coordenadora da assistência técnica do Senar e assistente técnica do Senar Santa Catarina, Arthur Zanferari, técnico de campo da ATEG, e o Henrique Fonseca, consultor na área de reprodução de bovinos, aí, prestador de serviço do Senar também. Para a gente discutir um pouquinho a pecuária de corte aqui. Primeiro, eu gostaria de passar para a Paula aqui. Paula, de que forma que o Senar tem conseguido contribuir aí com a pecuária de corte de Santa Catarina e como é que funciona um pouquinho melhor a assistência técnica? Olá. O Senar, em parceria com a FAESC, os sindicatos rurais aqui em Santa Catarina, desenvolve desde 2016 o programa de assistência técnica e gerencial voltado à bovinocultura de corte. Já atendemos mais de 4.000 produtores durante todo esse período e o objetivo é levar conhecimento dentro da propriedade, né? A gente contrata profissionais que vão dar auxílio ao produtor, tanto na parte de gestão como na parte técnica, para aperfeiçoar todos o sistema produtivo como um todo, né? Então, o Senar desenvolve esse trabalho de forma gratuita, é importante frisar também. E a gente vai contar um pouquinho aqui, acho que, de como funciona esse trabalho na prática, né? Estamos aqui com um técnico de campo desse projeto, né, na pecuária de corte, que é o Arthur. E ele atende aí hoje 30 propriedades aqui na região de Pinhalzinho e sabe aí no dia a dia como é que funciona aí na prática para o nosso produtor poder identificar e quem sabe aderir aí ao programa, participar junto conosco. Arthur, conta para nós como é que é o dia a dia, o que que se faz dentro da assistência técnica lá na propriedade? Olá, pessoal. Então, eu sou o Arthur. A gente tem mais ou menos uma metodologia, né, que a gente trabalha em cima, mas basicamente, né, a gente vai na propriedade, nas primeiras vezes, a gente tenta ter um diagnóstico, né, fazer um diagnóstico. Então, para a gente ter esse diagnóstico, a gente tenta acompanhar o produtor em todas as atividades que ele tem e procura saber como que é a rotina dele, né? Então, se ele tem alguma anotação ou não, né? Porque como a gente trabalha com assistência técnica e gerencial, o mais importante é a gente estar coletando números, né? Então a gente vai na propriedade, a gente dedica um tempo para fazer essa coleta de números e o resto do tempo a gente vai a campo, né, acompanhar o produtor na atividade para ver o que que a gente pode fazer de melhorias na propriedade. Então primeiro a gente faz esse diagnóstico nas primeiras visitas e junta dados, né? Posteriormente a gente vai acompanhando o produtor, vendo aonde que ele pode melhorar, né, aonde que ele consegue, quais são as condições, né, tu observa tudo que tem a propriedade, desde relevo, clima. Então, depois a gente dá sugestões, né, e a gente orienta o produtor sempre visando a melhorar os índices zootécnicos, mas também a parte gerencial, né, que é o que todo produtor busca. Então, Arthur, a gente vai fazer um diagnóstico, fazer um planejamento, fazer os ajustes da parte técnica e avaliar os resultados no final. E baseados nesses resultados, reorganizar o processo, fazer um novo planejamento e fazer a roda continuar girando. Exatamente, tomar novas decisões. E como é que tu vê essa questão da gestão aí, Henrique também, Paula, como é que vocês vê essa questão da gestão? é, Primeiro, qual é a maior dificuldade do produtor conseguir fazer gestão? E o segundo, que benefício que o produtor vai conseguir se ele fizer a gestão tanto zootécnica quanto financeira adequada? Então, eu sempre digo que o ATEG, né, diferente dos tradicionais programas de assistência técnica, extensão rural, a gente vem com essa parte de gestão, porque não adianta apenas ser bonito na propriedade, né, ter o pasto bonito, né, ter as vacas bonitas, né, se no final não der um resultado, né. Então, eu acho que o importante é trabalhar os dois juntos, né? A gente não, a gente olha a parte zootécnica, mas a gente sempre está acompanhando a parte gerencial. Toda visita a gente abre lá um relatório, né? Um indicador e a gente vai acompanhando como que está indo, né? As despesas, as receitas e a gente vai tentando buscar sempre um equilíbrio, né? Com visando os melhores resultados financeiros para a propriedade.
Então a gente pode ver que o foco desse trabalho é o resultado, né? O resultado para o produtor rural lá na propriedade. E eu queria que só que vocês colocassem numa propriedade da bovinocultura de corte, quais são os principais resultados que vocês conseguem identificar ao longo desses 2 a 4 anos que você atende aos produtores, Arthur? Principais resultados que você já vê de forma imediata aí, logo que o produtor insere no programa. Então, cada propriedade, né, acredito que tem um resultado assim diferente, né? Porque eles já são bons em alguma coisa, né? Então a gente tenta melhorar, claro, evidenciar, né, e falar para eles no que eles são bons e no que eles podem melhorar. Mas eu diria que é no hábito, sabe? Eu acho que o hábito é o que mais muda nas propriedades. O hábito de fazer uma anotação, o hábito de parar um tempo para pensar, né? E ver aonde que eles têm que melhorar. Então, cada propriedade vai ter o seu resultado e isso a gente vê ao longo das visitas, a gente vê que toda propriedade vai tendo uma evolução, né? Por mais pequena que seja, e é isso que a gente busca. Então, a gente vai acompanhando nessas evoluções e eu diria que toda propriedade tem essa mudança de hábito de olhar para si mesmo, né? Toda visita, fazer uma reflexão e ver onde que pode estar melhorando ou não. É por isso, né, Arthur, que a assistência técnica trabalha de forma individualizada, porque cada propriedade é uma empresa diferente e Exato. cada produtor é um ser pensante diferente, né, com suas dificuldades, com suas habilidades, e a gente trata cada propriedade de forma diferente. Exatamente, a gente não vem numa receita de bolo, né? Por isso que Exato. a gente tenta levar cada exemplo que cada propriedade tem de melhor, né? A gente tenta levar para as outras, mas sempre adequando à realidade. Exatamente, a gente não tem uma estrutura única a seguir, né? A gente trabalha com cada um de forma customizada, né? E o produtor é o principal de todo esse trabalho, né? A gente sempre fala, o técnico vai conduzir, ajudar eles a conduzir as atividades né, de uma forma, mas o produtor é o papel fundamental aí de todo esse processo. E a gente também tem a questão né, principalmente na pecuária de corte, a gente tem um projeto grande que é na área do melhoramento genético, né? Então, eu queria que o Henrique conversasse um pouquinho mais para a gente como é que funciona o Henrique que desenvolve, né, na prática o IATF, que ele vai explicar melhor para a gente como é que funciona, como é que o produtor pode se beneficiar desse trabalho aí. Perfeito. Então, só complementando o que foi falado, né, é sobre a questão do hábito do produtor, que eu percebo que a rotina leva à excelência, né? Então, você mostrar para o produtor a necessidade de juntar informações, mas principalmente como que ele vai usar essa informação para a tomada de decisão do próximo ciclo, é algo fundamental. E sobre a questão desse projeto da IATF, eu que já atuo nele há alguns anos, a gente percebe ano após ano, ciclo após ciclo, a evolução dentro de cada propriedade, principalmente porque a gente mostra para o produtor, entrega o resultado, né, no final de uma estação de monta, e o produtor consegue avaliar, né, ele consegue de maneira simples e prática observar como que ele pode ser mais eficiente dentro da propriedade. Então são várias etapas, né, vários degraus que ele sobe mês após mês para fazer esse planejamento para chegar nessa IATF. O que é o Programa de Melhoramento Genético IATF? Então o Senar, né, disponibiliza isso aos produtores, onde a gente vai na propriedade juntamente com o técnico avaliando o plantel, né, realizando a inseminação artificial em tempo fixo, a IATF, naqueles animais aptos, e colocando genética em animais que não tinham esse perfil, ou seja, a gente melhora, coloca degraus ou coloca gerações de melhoramento genético num curto espaço de tempo, o que o produtor percebe pelo ganho em peso, pelo ganho genético e pela quantidade de animais que é colocado na propriedade através da taxa de prenhez, né, que é algo que a gente consegue mensurar ao longo do tempo. Então, propriedades que passaram por 2 ou 3 anos de IATF, eles têm um resultado, uma quantidade de animais para comercialização muito maior e um valor genético muito fácil de visualizar também. Henrique, tem um detalhe importante que quando a gente começa a trabalhar com esses programas de IATF, por exemplo, que ela é uma ferramenta de reprodução, mas ela está inserida dentro de uma melhoria de gestão dos indicadores ou técnicos e produtivos, né? Então, para você ter sucesso na IATF, você precisa de alguns pré-requisitos, ou o produtor precisa se organizar e planejar alguns pré-requisitos antes para você conseguir usar a tecnologia e ela ter resultado esperado. Queria que tu comentasse um pouquinho assim, o que os produtores que fazem bem feito, que têm ótimos resultados na IATF fazem antes de propriamente fazer o processo reprodutivo, que é o protocolo de inseminação artificial em tempo fixo.
Perfeito. Então, a propriedade hoje, direcionando para a propriedade de cria, né, aquela propriedade que produz bezerros, ela tem que ser muito eficiente em algumas etapas. A principal delas hoje, ou o que mais determina sucesso no resultado da IATF, é determinar uma estação de monta, determinar um período de estação de monta pré-definido, isso de acordo com a melhor disponibilidade de alimento nessa propriedade, e isso vai garantir bons resultados na IATF. Então, a estação de monta, bem definida, né, definir aí os 90 dias da estação de monta de acordo com o período de melhor disponibilidade de alimento na propriedade, um calendário sanitário bem feito, né, realizado de maneira correta, num período anterior ao início da IATF propriamente dito, também é algo muito importante. A escolha correta do material genético e como ele vai trabalhar com esse material genético dentro dessa propriedade é fundamental. Né? Como que eu vou escolher o sêmen, qual genética eu vou usar, qual touro eu vou utilizar, como que eu estou preparando o meu plantel para o futuro, porque muitos produtores hoje eles estão realizando a IATF, estão comprando sêmen muitas vezes sem saber o que estão colocando nos seus animais, então a gente sempre orienta eles a conhecerem mais sobre genética e sobre o que estão colocando no seu plantel. E também ter uma estrutura mínima necessária. Então a IATF é uma biotecnologia, a gente precisa manejar com os animais, a gente tem um manejo, né, um pouco maior com os animais para realizar esse procedimento. É uma biotecnologia extremamente simples, mas ela requer um pouco de manejo, e uma estrutura mínima adequada para garantir o bem-estar animal e garantir que a gente consiga realizar essa biotecnologia de maneira segura para os animais é fundamental também. Então, e a partir daí a gente entra na IATF, né? Então, eu gosto sempre de ressaltar aos produtores. A IATF é uma biotecnologia que vem para acrescentar dentro da propriedade, porém, ela não corrige falhas nutricionais, não corrige falha sanitária, não corrige falha de manejo, ela vem para agregar. Interessante que quando se fala numa propriedade, para a gente ter bons resultados, a gente tudo passa pela gestão, né? Você tem gestão do teu planejamento forageiro para você conseguir organizar uma estação de monta, você tem a gestão de pessoas, você tem a gestão de sanitária, para a gente comentar aqui, finalizando, assim, eu acho que é interessante que a gente está numa pegada que todo dia se fala de ESG, que a gente precisa ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. De que forma que vocês enxergam a pecuária de corte e o trabalho da assistência técnica dentro desse conceito aí? Então, de acordo com aquilo que o Arthur falou antes, o produtor, que eu vejo que é um dos hábitos, né, enquanto técnico de campo, é gerar o hábito do produtor juntar informações, juntar dados gerenciais para depois tomar decisão, é algo um pouco difícil. Foi um pouco difícil no início. Hoje a gente percebe que os produtores que recebem, né, assistência técnica e gerencial há um tempo, eles criaram esse hábito e conseguem observar como que isso é viável. A questão do ESG, não existe produtor hoje que se mantenha na atividade e que não siga o ESG. Então, eu acredito que todos os produtores, para se manterem, eles são ambientalmente, socialmente e governamentalmente corretos. Então, aquele produtor que não faz conta, que não cuida do meio ambiente, que não produz de maneira eficiente, ele vai ser desligado da atividade. Eu trago muito da atividade da pecuária leiteira, né? Alguns produtores comentam que a atividade leiteira exclui os produtores. Eu sempre falo o contrário, que são os produtores que se excluem da atividade leiteira, porque eles não buscam tecnologia, eles não buscam inovação, eles não buscam se manter ativos e eficientes dentro da atividade. E a pecuária de corte é a mesma coisa. Então, assim, voltando, né, só para complementar e finalizar a minha fala, a questão da IATF associado à gestão é fundamental para avaliar os pontos de melhoria para uma próxima estação, para um ano consequente, e aonde ele vai avaliar se ele vai ter lucro ou não. Então, o meu ponto de vista diante das propriedades que a gente atende, de tudo aquilo que a gente vê no dia a dia, é que todos os produtores que são eficientes, que têm bons resultados, eles estão prezando sim pelo ESG e estão sendo altamente eficientes quanto a isso. Para a gente ir finalizando e deixando a mensagem final de vocês aí, Arthur, como que você enxerga pecuária de corte para 2024, 2025 aí? O que você vê no cenário atual e o que a gente precisa avançar? Então, pelo menos aqui na região que eu tô, né, que eu atendo, que é Pinhalzinho, a gente já vê que teve alguns avanços, né? O pessoal até então não conhecia o IATF.
E eu vi isso em outras regiões que eu trabalhei, né? Que é uma técnica que o pessoal não conhecia, né? E hoje todo mundo conhece, todo mundo continua fazendo, né? Então, além do IATF, a parte de gestão também, ninguém fazia, hoje todo mundo fala nisso, virou, né, virou hábito, virou uma coisa normal, né, mais na realidade do pessoal. Então eu enxergo que o caminho é esse, né? O pessoal aqui do região oeste, inclusive, falando também sobre o assunto anterior, né, aqui a gente tem muita oferta de dejeto de suínos, né? E que, de certa forma, ele interage muito bem, né, com a atividade pecuária de corte. Então, então eu vejo que o pessoal vai se organizando, produzindo mais pasto, manejando melhor, então vira tudo uma integração, né, sustentável, né, e que a gente tenta ajudar o produtor a continuar fazendo isso. Então eu vejo que a pecuária só vai avançar. O produtor que já tem bastante adubo disponível, já está mais organizado, está fazendo estação de monta, ah, vai desmamar terneiro mais pesado, vai ter uma qualidade genética melhor, então é isso que eu enxergo. Hoje o nosso leilão aqui, né, oferta de terneiro já é boa. Então eu imagino que daqui 2, 3 anos a qualidade vai aumentar muito mais, né? Muito mais. Paula, para finalizar, e o produtor que tiver interesse aí, que está ouvindo nós e gostou da ideia aí, como é que ele faz para aderir à assistência técnica? Então, assistência técnica, a gente atua através dos sindicatos rurais. O produtor pode procurar, pode ser até de outra cadeia produtiva, né? A gente atende hoje aqui 10 cadeias produtivas no estado, então a gente está focado na pecuária de corte agora, mas outros produtores também, procurar o sindicato rural aí do seu município e a gente vai com certeza estar auxiliando produtores não somente na assistência técnica e gerencial, como a gente colocou aqui, mas também temos cursos, treinamentos de qualificação, de aperfeiçoamento, para levar a melhor informação para que o produtor realmente tenha essa eficiência que a gente tanto falou aqui, para que ele continue na atividade, tendo um sucesso cada vez maior aí para sua atividade, mantendo aí forte aí na sua propriedade, né? Então, acho que seria isso, né? Eu acho que agradecer aí a oportunidade. Bom, fechamos aqui o nosso bate-papo de pecuária de corte aqui, é o sistema FAESC, Senar e CNA, levando informação e tecnologia para você, produtor rural.